Olá galera, hoje vamos falar sobre como é a adoração que agrada a Deus. Eu quero trazer hoje alguns segredos para você trabalhar características dessa adoração. Antes eu quero convidar você para você curtir meu vídeo, deixar seus comentários também. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal Claudemir Ribeiro, tá bom? Então hoje vamos falar sobre esse tema, a adoração que agrada a Deus. E o texto que nós vamos meditar é em Marcos capítulo 12, versículo 30, que diz assim, ó: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Em primeiro lugar, queridos, Deus quer você por inteiro. Agora que você aprendeu, né, na mensagem anterior que nós trouxemos da segunda-feira passada, sobre como desenvolver a sua amizade com Deus, saiba que Ele não quer apenas uma parte da sua vida, mas Ele pede toda a sua alma, Ele pede toda a sua mente, toda a sua força. Você precisa comprometer-se com Deus de forma ativa, isso mesmo. Você deve obedecê-lo de forma imparcial, mesmo quando o tempo for adverso e o dinheiro lhe faltar, os recursos lhe faltar. Adore a Deus com devoção total e não apenas com pequenas frações de sua vida. O melhor momento, o melhor lugar e forma de adorar é o que eu quero falar com você agora. Jesus respondeu essa questão à mulher samaritana, deixando evidente que onde a adoração acontece não é tão importante quanto a razão pelo qual o adoramos e o quanto de si mesmo cada um de nós oferece a Deus quando o adoramos. Então a adoração genuína e autêntica, ela vem seguida de um coração agradecido e tem o propósito de agradar a Deus. E a palavra do Senhor diz: sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade, lá em Hebreus 12, 28. Então, eu quero falar aqui dessas 4 características da adoração que agrada a Deus. Em primeira característica dessa adoração, Deus se agrada quando nossa adoração ela é uma adoração precisa. Então, a adoração ela deve ser baseada na verdade das Escrituras e não em nossas opiniões a respeito de Deus, de Jesus, né? Jesus disse à mulher samaritana: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura, lá em João 4, 23. Então, quando alguém procura adorar a Deus conforme Ele é verdadeiramente revelado na Bíblia, isso significa o adorar em verdade. Segunda característica, Deus se agrada quando nossa adoração ela é autêntica. Então a frase adorar em espírito, ela não está se referindo ao Espírito Santo, mas ao espírito do adorador que, feito à imagem de Deus, é um espírito que habita em um corpo. E Deus concebeu esse espírito para que se comunicasse com o espírito dele. Então a adoração é o seu espírito correspondendo ao espírito de Deus. A adoração ela deve ser genuína, sincera e então você deve querer dizer o que diz. Quando você adora a Deus, Ele olha para ver a postura do seu coração. O culto racional significa que você adora a Deus não meramente como uma atividade ritual, mas com a participação do seu coração, da sua mente e da vontade em obediência ao propósito, a Deus, né? Com o propósito de você adorá-lo. Terceira característica, Deus se agrada quando a nossa adoração ela é uma adoração atenta. Então tudo deve ser feito com atenção, decência e ordem, os quais não são contrários à liberdade no Espírito Santo, né? Pois liberdade no Espírito não é sinônimo de confusão e de estardalhaço. Então nossas orações elas não podem ser desatentas, mas com atenção e devoção. Isso mesmo, ao único Deus vivo e verdadeiro. Jesus chamou as orações desatentas de vãs repetições. É necessário ser objetivo, específico, sincero e atento ao que está sendo apresentado em oração, especialmente quando estivermos expressando nossa adoração a Deus. A verdadeira adoração tem suas raízes na palavra de Deus. Por isso é importante conhecer mais e mais a respeito de Deus por meio da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, bem como nós buscarmos a direção do Espírito Santo que nos conduzirá em toda a verdade. Então, quando estiverem pessoas não crentes, devemos estar atentos para prestar um culto de forma compreensível para a edificação daqueles que estão ouvindo.
A quarta característica da adoração: Deus se agrada quando nossa adoração ela é prática. Então a Bíblia diz: se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês, lá em Romanos 12:1. Então Deus ele quer que seja um sacrifício vivo, que vai além do altar, ou seja, que se estenda para todas as situações da vida de todos nós. Então é necessário praticar a presença de Deus com atitudes que agradam, né? Tais como, quais são essas atitudes que o Senhor quer que nós pratiquemos? A ação de graças. Quando você estiver adorando a Deus, rende ação de graças, louvor, humildade, arrependimento, oferta em dinheiro, serviços aos outros, ajuda aos necessitados, enfim, doar-se de forma precisa, autêntica e prática. Então, da expressão sacrifício vivo, subentende-se que a verdadeira adoração implica em custo. Veja o que o salmista Davi disse: eu não vou oferecer ao Senhor meu Deus sacrifícios que não me custem nada, lá em 2 Samuel 24:24. É necessário deixarmos o egocentrismo de lado, pois você não pode louvar a Deus e a si mesmo ao mesmo tempo. Você não pode adorar a Deus para ser visto pelos outros, nem mesmo para sentir-se bem apenas, mas deliberadamente retira a atenção de si mesmo e com sua energia e esforço próprio entrega-se em adoração de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Concluindo, queridos, em primeiro lugar, nessa conclusão, Deus se agrada do seu esforço para adorá-lo. Mesmo quando adoramos a Deus sem ânimo, cansados, levantamos da cama para ir ao culto, ou quando ajudamos os outros estando esgotados, estamos oferecendo um sacrifício de adoração que agrada a Deus. O nosso esforço não é vão aos olhos do Pai. Martinho Lutero, ele expressou, reunir-se com o povo de Deus em adoração ao Pai é tão necessário para a vida cristã quanto a oração. Certo pastor testemunhou acerca de George Washington. Ele disse assim, muitas vezes sua casa em Monte Vernon, nos domingos pela manhã, estava cheia de hóspedes, mas isso não era razão para que ele deixasse de ir ao culto da igreja. Ele não somente ia, como também convidava os hóspedes a acompanhá-lo. Segundo ponto dessa conclusão, a adoração ela é muito mais do que música, Então, o significado da adoração é algo glorioso, Então, os cânticos, por um período de tempo, ele foi proibido, até que a igreja manifestasse a sua adoração a Deus de outras maneiras, isso em uma determinada época da vida. Então, a partir daí, a seguinte canção surgiu, Trarei a ti mais que uma canção, porque a canção em si não é o que existe. Sondas meu interior, muito além das aparências. Estás olhando dentro do meu coração. A palavra adorar aqui, queridos, significa prostrador. Esse é o tipo de adorador que o Pai procura, E nós vemos que no céu os adoradores se prostram diante do trono, Além, a palavra também diz assim, alguém disse, tem gente adorando no piloto automático. Desliga o automático e seja o piloto adorador. Então, adorador tem que ser um estilo de vida. É aquela entrega toda da nossa vida ao Senhor. É assim que deve ser a adoração. No coração do adorador, da adoração, está a adoração que vem do coração. Então lembre-se, Deus não está buscando a sua adoração, Ele está buscando mesmo você, tá bom? Querido, você chegou até aqui, muito bom. Semana que vem, na segunda-feira que vem, nós temos outra mensagem aqui poderosa. Então eu vou pedir para você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, deixa ali o like, deixa também o sininho acionado para você receber novas mensagens e seja abençoado por Deus, tá bom? Querido Deus, abençoe este filho e filha que está me ouvindo. Dê a ele, Senhor, muita paz, muita alegria, muita tranquilidade e amor no seu coração. Que o coração de cada um seja um coração de adorador e que a tua glória, Senhor, possa ser o centro da vida dessa pessoa. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Shalom Adonai.